Em um vasto mosteiro, escondido entre as montanhas da antiga China, onde o silêncio predomina e a atmosfera é densa de serenidade e mistério. Lá vivem 500 monges, todos dedicados à busca do mais profundo conhecimento, a autorrealização. Sob a liderança de um mestre Zen, essas almas se dedicam incansavelmente à meditação, ao estudo e à prática da vida simples. Um dia, rompendo o silêncio habitual, um viajante solitário chega ao portão do mosteiro. Seu olhar é sério, determinado, mas também há algo de inquieto em seus olhos. Ele caminha com passos firmes até o mestre Zen, que está sentado serenamente, em profunda contemplação. Senhor, ele diz, sua voz carregada de um desejo profundo, eu vim até aqui em busca da verdade. Quero me conhecer, quero entender a vida em sua essência. O mestre Zen, com um olhar calmo e penetrante, avalia aquele homem à sua frente. Ele não fala imediatamente. A intensidade daquele pedido exigia mais do que uma simples resposta. Finalmente o mestre o encara diretamente, como se quisesse ver a própria alma do homem. Você quer conhecer a verdade? Ele pergunta, sua voz suave, mas firme. Está preparado para dedicar toda a sua vida a isso? Mesmo que leve anos, décadas, e ainda assim, sem a garantia de que a conhecerá nesta vida? O homem, sem hesitar, responde com firmeza, sim, mestre, estou pronto, não recuarei. O mestre, após aceitar o compromisso do discípulo, levantou-se lentamente. Com passos firmes, ele começou a caminhar, indicando ao homem que o seguisse. Em silêncio, eles atravessaram o grande pátio do mosteiro, passando por monges que meditavam e trabalhavam em suas tarefas cotidianas. O som suave de sinos e o farfalhar do vento entre as árvores criavam uma atmosfera quase intocável pelo tempo. Chegando a uma pequena sala simples, onde pilhas de arroz estavam armazenadas, o mestre finalmente parou. Ele apontou para um grande pilão usado para bater arroz. Se você quer conhecer a verdade, disse o mestre, com a mesma serenidade que o acompanhava em todas as palavras, faça apenas isso. Bate arroz para todos os 500 monges daqui. De manhã à noite. Quando estiver cansado, durma. Quando acordar, continue. Não pense em nada além disso. O discípulo olhou para o pilão, depois para o mestre, sem entender completamente o significado daquela tarefa. Bater arroz. Era isso? Era esse o caminho para a verdade? Mas ele não questionou. Não ousaria. Havia uma profundidade no olhar do mestre que transmitia algo além das palavras, algo que o discípulo ainda não podia compreender. O mestre deu um último conselho. Além disso, não venha até mim. Não procure por respostas. Não me faça perguntas. Eu virei até você quando for necessário. Sem mais nenhuma palavra, o mestre se virou e saiu da sala, deixando o discípulo sozinho. O som de seus passos foi se distanciando até desaparecer por completo. E ali, diante daquele simples pilão de arroz, o discípulo deu seu primeiro passo na jornada. Não era uma jornada de aventuras externas, mas sim de uma profundidade interna que ele ainda não podia imaginar. A partir daquele momento, sua vida se tornaria uma rotina silenciosa e imutável. Bater arroz, dormir, acordar, bater arroz novamente. Sem saber, o discípulo estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdade se esconde nos lugares mais simples e que, ao silenciar a mente, ao abandonar os desejos, algo muito maior começa a se revelar. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A rotina implacável de bater arroz começava a criar algo dentro dele. Aos poucos ele percebeu que aqueles pensamentos, antes tão insistentes, começaram a perder a força.
Surgiam, sim, como de costume, mas agora não encontravam a mesma resistência. 12 anos se esvaíram na rotina de bater arroz, como grãos escorrendo por entre os dedos. Para ele, não havia mais um ontem ou um amanhã. Apenas o constante movimento do pilão subindo e descendo. Ele dormia ali, ao lado do arroz que batia, acordava e continuava. Não falava com ninguém, não trocava olhares, nem mesmo se lembrava do porquê estava ali. Ele havia esquecido de seu nome. Sim, o nome que um dia o definia, o nome que carregava sua identidade, suas ambições, seus medos. Tudo isso desaparecera na poeira do tempo. Agora, ele era apenas uma presença, uma parte do processo tão simples quanto o pilão que batia o arroz. Ele não pensava mais na verdade que tanto buscava, nem nas lições do mestre. Os monges passavam por ele encarando-o com desdém. Aos olhos deles, ele era insignificante, apenas alguém que batia arroz, um discípulo esquecido. Alguns riam, outros o ignoravam completamente, mas ele não percebia. As palavras e olhares dos outros não o tocavam mais. Ele era o arroz, era o movimento, era o próprio silêncio que o cercava. 12 anos. 12 invernos e verões passaram e para ele era como se o tempo não existisse. Ele não meditava como os outros monges, não lia escrituras, nem buscava respostas. Ele estava além de qualquer busca. Seu mundo era simples, desprovido de expectativas. O tempo, que havia passado tão devagar para o discípulo do arroz, agora acelerava para o mestre Zen. Com a vida se esvaindo, ele convocou todos os seus discípulos. As paredes do mosteiro estavam carregadas de murmúrios e inquietação. O mestre sabia que seu tempo estava próximo e havia uma responsabilidade que precisava ser cumprida, a escolha de seu sucessor. Ele convocou todos os discípulos a se reunirem e a atmosfera estava carregada de expectativa. O mestre, em seu leito, olhou para aqueles que o cercavam. Alguns eram estudiosos respeitados, conhecidos por seu profundo conhecimento das Escrituras e pelas complexas práticas de meditação. Outros eram monges que tinham dedicado suas vidas a estudar a filosofia, acreditando que a sabedoria estava nos livros e nas palavras. Mas ele sabia que muitas vezes a verdadeira sabedoria se encontrava em lugares inesperados. O momento de minha partida se aproxima, anunciou o mestre, com uma voz fraca, mas ainda cheia de autoridade. Qualquer um de vocês que tenha alcançado a autorrealização deve escrever algumas linhas que expressem a essência de sua experiência. Deixe suas palavras na porta do meu quarto esta noite. Aquele que expressar a verdade será meu sucessor. Discípulos mais velhos começaram a murmurar entre si, alguns confiantes de que suas práticas e estudos os colocariam à frente. Um dos discípulos mais antigos, respeitado por todos, levantou-se, cheio de determinação. Ele acreditava que suas décadas de conhecimento e sua eloquência seriam suficientes. Naquela noite, ele se retirou para compor suas linhas. Com a caneta em mãos, ele escreveu: "A mente é como um espelho sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumula. Limpar esse pó é a meditação. Quando o pó é removido e o espelho da mente fica claro, a salvação é alcançada." Com um orgulho silencioso, ele fixou suas palavras na porta do mestre, sentindo-se seguro de que a sabedoria estava de fato em seu coração. Mas o mestre, ao acordar e ver as linhas, sentiu-se tomado de raiva e desprezo. "Quem foi o idiota que escreveu essa porcaria na minha parede?" exclamou, sua voz ainda firme, apesar da fraqueza de seu corpo. Os discípulos ficaram atônitos. Como poderiam aquelas palavras que pareciam tão inteligentes ser rejeitadas? O discípulo do arroz,
que havia passado 12 anos em sua tarefa simples, observava tudo em silêncio. Ele não se envolvia nas conversas dos outros. Quando 2 monges se aproximaram dele, questionando seu riso sobre a rejeição do texto, ele apenas respondeu: "O mestre está certo. Essas linhas são lixo e não têm valor." Os outros ficaram chocados. "Então, o que você escreveria?" perguntaram. Ele, um homem que não sabia escrever, respondeu: "Não sei escrever, mas posso dizer algumas linhas." Com um gesto de concordância, os discípulos o acompanharam até o quarto do mestre. O discípulo do arroz falou, e as palavras fluíram de seus lábios. A mente é apenas uma ilusão. Não há mente, nem espelho da mente. E quando a mente não existe, onde o pó pode se assentar? Aquele que sabe disso conheceu a verdade. As palavras, simples e diretas, ecoaram na sala. Quando o mestre viu o que estava escrito, algo despertou nele. Era a verdade pura, desprovida de adornos e conceitos complexos. Ele se levantou, caminhou até o discípulo do arroz e, em um gesto de reconhecimento, entregou-lhe seu bastão e vestimenta. "A partir de hoje, você é meu sucessor." Com um olhar grave, ele acrescentou: "Mas saia deste mosteiro imediatamente e vá para longe. O peso do conhecimento que pesa sobre você. Aqueles que se consideram superiores não poderão suportar isso. Você possui uma sabedoria que muitos buscam em vão." A sabedoria superficial que ele havia defendido estava enraizada no intelecto, enquanto a verdadeira sabedoria se manifestava na autenticidade da experiência. O discípulo mais experiente sentiu uma pontada de desespero ao perceber que, em sua busca por complexidade, ele havia perdido de vista a simplicidade da verdade. Estava tão preocupado em impressionar, em ser reconhecido, que não percebi que a verdade não precisa de explicações elaboradas. A verdade é o que se revela quando nos desapegamos do que achamos que sabemos. Ele percebeu que a verdadeira meditação era um convite para viver a vida plenamente, não como um mero espectador, mas como um participante ativo e consciente. Com essa reflexão, a essência da meditação se revelou a ele mais uma vez. Era sobre viver no agora, sem distrações, sem a necessidade de controlar ou planejar. A autorrealização não era um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser vivida, e cada momento carregava o potencial de ser uma experiência transformadora. Ele entendia agora que a sabedoria não era uma questão de acumular conhecimento, mas de viver com consciência e gratidão. E ao compartilhar essa visão, ele ajudava outros a descobrir a luz que havia dentro deles mesmos. A verdadeira meditação não exige que você se isole do mundo. Ao contrário, ela se encontra em cada ato cotidiano, na presença total em cada tarefa, na imersão nas pequenas coisas da vida. Assim, ao estarmos completamente presentes, encontramos a conexão com nossa verdadeira essência e, portanto, com a autorrealização. Ou, em outras palavras, se olharmos para nossas vidas, veremos que muitas pessoas pensam que a meditação só pode ser feita sentando em um lugar com os olhos fechados. Na realidade, não é assim. A meditação pode ser praticada até mesmo enquanto se caminha ou se realiza algum trabalho. O verdadeiro significado da meditação é estar tão absorto naquilo que você está fazendo que nem mesmo está ciente do seu corpo. Assim como o discípulo do arroz, que estava tão envolvido em sua tarefa de bater arroz que perdeu a noção de si mesmo, ele alcançou a autorrealização. Zen significa estar no momento presente o tempo todo e não pensar em nada. A mente existe enquanto há pensamentos. Quando não há pensamentos, a mente também desaparece. E quando a mente não está mais presente, somente o seu verdadeiro eu puro permanece. Na verdade, não precisamos fazer nenhuma outra prática espiritual para conhecer nossa verdadeira natureza.
Só precisamos nos perder completamente naquilo que estamos fazendo, ficando tão absortos em nosso trabalho que ele se torna uma forma de meditação. Espero que você tenha gostado e que este vídeo tenha agregado em sua vida de alguma forma. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.